Você quer saber sobre o sonho do ex-ancião da Congregação Cristã do Brasil? Você quer saber o que significa? Se já cumpriu ou se ainda vai cumprir, eu quero te dizer que essa revelação, algumas coisas já cumpriu, outras ainda vai se cumprir, mas que o que ele teve foi uma revelação. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Marilene e eu peço a você desde já que você se inscreva aqui no meu canal, vem fazer parte da nossa família, tá bom? E eu sirvo a Deus por graça e misericórdia na Congregação Cristã no Brasil. E amo servir a Deus nesse lugar. E vamos, gente, eu vou ser bem direta, né, no assunto, para não ficar muito extenso o vídeo, né, e cansativo e vocês se aborrecerem e sair do meu vídeo. Mas se você quer saber todo como é que fala, a tradução dessa revelação, eu quero dizer a vocês que eu demorei para fazer esse vídeo porque eu precisava assistir o vídeo dele todo. E todas as vezes que eu ia lá assistir o vídeo, sempre tinha alguma coisa para interromper. Aí depois eu ia continuar, né? Até que eu consegui assistir todo o vídeo do irmão. Francisquinho ou Chiquinho, uma coisa assim. E se a sua esposa, antes já quer dizer, que se ela tiver dizer alguma coisa contra, então ela vai se ter com Deus, porque assim, eu louvo e glorifico a Deus por essa parte que o Senhor me deu, que alguns sonhos, algumas revelações que eu tenho, eu não comento com ninguém. Eu peço para Deus discernimento para mim, Deus me ajuda a discernir e Deus me livrar do que vai vir. Primeiro, vamos direto ao assunto. Eu vou ser bem assim, objetivo, tá, gente? Vou deixar vocês se cansar de mim não, tá bom? Então, primeiro, o irmão disse que viu. Eu escrevi aqui porque são 3 sonhos, né? 3 sonhos que ele teve. Primeiro, ele disse que viu uma tribuna, né? Viu a igreja toda reunida e entrava um homem de preto e tal lá, que eu não vou se estender muito nesse. Quem assistiu o vídeo sabe. E de repente, não tinha ninguém atendendo o culto, mas a igreja era visitada. Ponto. Agora vamos lá. Essa igreja estava sendo visitada por Deus. Sim, é por Deus que estava. Espere para você entender. Quando uma galinha tá com seus pintinhos e algum perigo, algum predador se aproxima, ela faz o quê? Ela abre as asas e os pintinhos correm para dentro da asa da galinha. Então, naquele momento que Deus viu e mostrou para esse irmão que algo ia se entrosar na igreja dele. E o que Deus fez? Veio com a sua presença e protegeu a igreja com a presença de Deus. Porque, gente, já pensou? Se aquele povo visse aquela coisa preta, aquele homem preto, ia correr todo mundo assustado e ia ficar vazio. Era isso que ele ia ver no sonho. Mas ele viu o quê? A manifestação de Deus ali. Outra coisa. A mulher que veio e sentou no colume é o engano, é a mentira, é a prostituição, é a dissolução, é os divórcios que está acontecendo. É tantas coisas que está acontecendo, né? Vejam só, gente. Olha só, prestem atenção. Ele teve esse sonho antes da pandemia, antes de um homem ser elegido a favor do aborto dos inocentes. Essa criança que a mãe jogava, são aquelas mães que não valorizam o que Deus dá para elas, o presente, que é ter um filho e aborta, paga para abortar. E o que é que esse homem fez? Tá legalizando, tá tentando, não sei se... Eu não gosto muito desse negócio de política. Mas sei que tá na luta aí para legalizar a morte dos inocentes. E esse homem de branco, o irmão é bem claro, ele falou que ele estava manchado e parecia que vinha de uma luta. Esse homem é o anjo e ele está lutando.
Esse anjo ainda não parou, ele está na luta. Porque o povo de Deus está sofrendo na terra. Está sofrendo de todas as formas. E não é só da Congregação Cristã no Brasil que eu falo. Eu falo de todas as igrejas. Todas as igrejas estão sofrendo combates, muita coisa que está acontecendo assim, com o povo, né? Muita coisa errada, muita gente fazendo coisa errada, né? E esse irmão aqui, eu vou escrever aqui, sobre a criança chorava e o homem ia proteger. É o anjo de Deus que protegeu ali, estava protegendo e ainda está protegendo o seu povo, os inocentes, tanto inocente literalmente, como também inocente na parte espiritual, né? Que muita gente está sofrendo com tudo isso, com todas essas brigas de internet, que todo mundo sabe que é puro comércio. Só os espirituais vão entender e vão sobressair dessa tempestade que a gente está vivendo. Só sei que uma coisa eu digo para vocês, eu ainda não terminei. Ainda tem a última parte que é bem clara. Tem uma parte que ainda não cumpriu, dessa revelação que esse irmão teve, não cumpriu ainda vai cumprir, que é o último sonho. Você permaneça aí, porque foi o último sonho dele que ele teve, né? Ele teve outro sonho, que ele estava numa estrada dirigindo, e de repente o carro saía da estrada e ele caía num túnel, né? Eu assim, gente, estou abreviando porque são 3 sonhos, eu vou traduzir todos eles para vocês aqui, tá? Você que tiver interesse em saber. E você que não tem interesse em saber, você tá livre para acreditar no que você quiser, né? Então, quando ele estava dirigindo, que ele saía da estrada, ele caía em uma cidade, né? Vamos parar aqui para mim explicar. Ele estava dirigindo e ele, na verdade, é um ancião. Era um ancião, né? Que ele renunciou. Ele saía da estrada. Pronto, até aí cumpriu. Ele já saiu, ele renunciou. Ele saiu da estrada. Essa parte do túnel, que ele caía em outro lugar, que estava tudo destruído, e só a igreja que estava intacta, era a igreja literalmente que ficava intacta, que não era destruída, que ainda vai acontecer. As águas com lodo, o que acontece quando você tem água e você ficar ali por muito tempo? Cria lodo. É água que ficou muito tempo parada. Vai sobrar a igreja, a congregação e outras igrejas, não sei, Deus sabe. Então, mais pra frente, gente, é tão clara, que eu até entendo as pessoas que às vezes não conseguem entender. Porque essa parte é uma parte que Deus nos empresta de discernir as revelações. Que essa, na verdade, que ele teve foi uma revelação. E até agora se cumpriu uma, né? Até onde ele sonhou com a estrada, perdeu a direção, né? Agora, essa parte onde ele descia e caía em um lugar onde tinha uma igreja alta, que ele ia, que não via ninguém, né? Depois, ele viu 2 homens, né? Com celular. Um comprava e um entregava. Comercializando. O que é que está acontecendo aí? Comércio com a palavra de Deus. Deus estava mostrando para ele, era para ele ter orado, para ele ter vigiado, para ele ter esperado mais. Eu acredito, se ele contou, foi permissão de Deus para nos alertar, né? E não sei se ele deveria ter esperado, se ele não sabia a interpretação, talvez era para ele ter esperado. Pronto, até aqui. Parou. Ele está aí no que ele viu, no que ele sonhou. Há 4 anos atrás ele está aí. Ele está nesse meio ele está aqui, né, na plataforma do YouTube. Negocializando, é isso que fala. A palavra de Deus. Porque o pastor recebe dízimo. Gente, mas não quebrando a linhagem do discernimento, eu vou continuar. Depois ele viu
os dois, depois que ele viu os dois homens. Aí ele sonhou com ele, aí ele não estava mais, ele não está mais aí na congregação, certo? Ele viu o povo se comendo. Essa parte aí é um pouco, junta um pouco de sonho, revelação e as coisas que ele estava vivendo no momento. O irmão estava vivendo no momento, que só ele, Deus sabe, né? Aquela confusão na mente dele. Porque nem tudo é revelação. Tem coisas que a gente vê, que é coisas que a gente está vivendo no presente, está vivendo ali no momento, e Deus está mostrando, que a gente precisa entender. É que ele cobriu o braço da irmã e tal. Essa parte aí é uma parte, assim, de tribulação. De muita tribulação. Quando ele chegava no restaurante, que ele disse que sentia fome, e as comidas estavam todas emboloradas, quando a gente sente fome da palavra de Deus, a gente faz o quê? A gente vai no culto, a gente vai buscar a palavra de Deus, a presença de Deus, para que Deus venha aquecer o nosso coração e nos preparar para o dia mau. Está escrito em 13 aos Coríntios que o dom de línguas ele é dado não para os fortes, mas sim para os fracos. Para quê? Para alicerçar. Muitos irmãos falam assim: eu agradeço a Deus por o dom que o Senhor me deu, tem sido uma alavanca na minha vida. E é uma alavanca, eu sou testemunha disso, mas não vou prosseguir para frente. Talvez eu faça outro vídeo falando sobre o dom de evidência de novas línguas. Vamos lá, gente, que é muita coisa, mas em nome do Senhor Jesus ele vai me ajudar a terminar, tá? Ele sentia fome, a comida estava embolorada. Ele sentiu fome, isso ainda vai cumprir. Ele vai sentir fome da palavra de Deus. E a comida não vai servir para ele, porque você come comida embolorada? Não come. A comida não vai servir, porque está embolorada. Ou então, se ele comer, vai fazer mal, né? Depois, no fim de tudo, se eu não estiver enganada, ele ia para uma igreja, ia congregar com o seu... É porque, gente, eu não tenho assim, não sei editar o vídeo passando as coisas, ele falando, e eu depois pausar, igual o irmão, né? Irmão evangelista, é o que tem aí no YouTube, que eu não tô lembrado do nome dele, mas eu me inscrevi no canal e gostei, irmão. Seja muito bem-vindo aqui na plataforma do YouTube. Então, ele ia nessa igreja. Essa igreja que ele viu, a partir daquele momento que ele estava dirigindo e saiu da estrada, ele não estava mais na congregação. Está cumprindo, até aí cumpriu. A igreja vai cumprir ainda, vai acontecer, só Deus sabe, mas vai acontecer algo que só a Congregação Cristã do Brasil vai ficar de pé, porque ele viu, Deus mostrou para ele próprio viu, ela alta, bem alta. A água é sinal de quê? Água lodada. Sinal de que águas de muito tempo guardada. Não significa... Até o restaurante... Gente, olha só como as coisas estão na mente da pessoa. Até o restaurante ele falou que tinha a ver com a igreja. Não tem nada a ver com a igreja. É outra coisa, é de alma. É de alma. Até porque a gente sabe que igreja não salva, nós temos que estar em Jesus Cristo, mas eu escolho ainda a Congregação Cristã no Brasil para servir a Deus. Louvado seja Deus, grande é Deus, porque onde que Deus tem feito tantas obras na minha vida, na vida do seu povo, e eu vou falar que Deus não está lá, jamais. É muito pesado falar isso. Não, muito pesado. Que Deus não está na congregação, é pesado. Agora eu vou falar aqui. Ele perguntou assim para Deus o que era e veio a voz dizendo que Deus não estava na congregação. Essa parte aí está entre ele e Deus. Só que cabe a cada um, quem quiser, né, acreditar, fique à vontade. Ninguém é obrigado. Só sei te dizer que essa revelação que ele teve se cumpriu até a hora que ele estava dirigindo.
depois que ele saiu da direção, ainda vai se cumprir, entendeu? Talvez, tem revelações que se cumprem com 5 anos, outras com 10, outras com 20 e assim por diante, né? Eu vou contar pra vocês uma coisa que aconteceu comigo. Eu tive um determinado sonho, que eu não vou contar porque nem tudo a gente pode contar, né? E na hora que eu levantei, eu senti aflição. Quando você tem alguma revelação, algum sonho, você sente aflição, pode ter certeza, é prova. E assim, vamos orar pelo irmão Chiquinho, né? Porque ele vai precisar muito de oração, muito de oração. Ele lutou muito, muito e muito, né? Espiritualmente nessas revelações. Mas vai precisar de muita oração, é porque ele vai precisar de Deus espiritualmente. Espiritualmente, né? E ele fala, olha só, uma observação. Gente, peraí que eu não vou sair de onde eu estava contando. Eu sonhei, tive um sonho. Na hora que eu acordei, eu senti aflição no meu coração. E a partir daquele dia, Deus já me deu de entender o que era que ia acontecer. E a partir daquele dia eu comecei a orar. E eu orei. Orava. Se eu estava no ônibus, eu estava orando em comunhão. Se eu estava em casa, fazendo alguma coisa, eu estava orando. Eu oro no momento que Deus preparar na minha vida. Não é preciso assim, se ajoelhar, né, e tudo. Às vezes a gente ora como está, né. E se cumpriu o que eu estava vendo. Porque o que a gente vê na revelação não é igual o que vai acontecer na realidade. Mas foi parecido. Se eu não estivesse em comunhão com Deus, pois eu tinha caído num grande abismo. Só digo uma coisa para vocês. As revelações requerem muita luz de Deus. Às vezes, quando alguém me pergunta sobre um sonho, sobre uma revelação, eu não sei interpretar. Se eu não entendi, eu fico em paz, não falo nada. Agora, se eu entendi, aí eu falo. Como essa aqui desse irmão. Desde o início que eu assisti, deixa eu ver quem foi que eu assisti. Foi ele mesmo que o YouTube me notificou. Eu já entendi, já comecei a entender. Até o finalzinho. Agora, gente, tá aí a critério de ninguém é obrigado a acreditar, né? Tem gente que é ateu, tem gente que é... E religião, né? Religião e fé é coisas que não se discute, não se briga. Mas como todos estão... aí o pessoal que fazem vídeos sobre a congregação cristã no Brasil, eu também, né, estou na plataforma para a gente interagir sobre esse assunto. Eu jamais poderia deixar de contar, né, o que Deus mostrou, o que eu senti, e que, ai de mim se eu não contasse, e que vai cumprir, vamos sofrer uma grande tribulação, e que a congregação cristã no Brasil vai, literalmente, a igreja, as paredes vai ficar de pé. Tá? Eu espero que vocês tenham compreendido. Esse é o vídeo do canal. E eu espero vocês até o próximo vídeo. Paz de Deus.